Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula preparatória para o nosso grande workshop. E aqui eu quero te ensinar como você faz para cobrar pelos seus projetos. Essa é uma grande dúvida, de fato a gente não aprende isso na faculdade. E aqui eu quero clarear um pouco as suas ideias de como você faz isso da maneira correta, que você tenha lucro e que você também cobre um valor justo do seu cliente, né? Na verdade, nós arquitetos temos que prezar para que todo mundo ganhe, mas de fato a gente tem que saber se posicionar e saber cobrar de maneira correta pelo nosso trabalho. Se você não assistiu às outras aulas, ainda não me conhece, eu sou Yasmine Weissheimer, arquiteta, e tudo que eu passei aqui durante todas as aulas, passando para você nessa aula, no nosso workshop, são coisas que eu desenvolvi ao longo dos meus 8 anos de formada, batendo muita cabeça para realmente atingir resultados expressivos e ter sucesso na arquitetura. Então, tudo que você vai ver aqui no workshop ou que você viu nas outras aulas são coisas que eu testei e aprovei e funcionaram no meu negócio. Então, não esquece de compartilhar no seu stories que você está participando dessa aula para que eu saiba que eu realmente estou te ajudando nisso tudo. E não esquece aí de passar o final de semana, dar uma última olhada nisso tudo que você anotou, porque segunda-feira já é o nosso workshop. E provavelmente eu devo fazer alguma live até a segunda-feira, onde você vai poder colocar suas dúvidas e me passar tudo que você achou das aulas, coisas que você ficou realmente na dúvida, para que no workshop a gente possa esclarecer tudo isso. Bom, então pega aí papel e caneta para você anotar tudo e não perder nada. E por que eu resolvi então, fazer essas aulas? Porque eu acho muito importante, antes da gente chegar num assunto mais profundo, a gente ter uma introdução sobre aquilo, a gente entender os conceitos por trás de tudo, sabe? Eu acho que isso ajuda muito no nosso processo de aprendizagem, porque hoje na internet tem muita informação, né? Tem muita informação solta, que acaba muitas vezes confundindo a nossa cabeça. Então, seria para mim muito fácil eu chegar para você e te entregar uma planilha de cálculo. Só que se você não entender tudo que está por trás de como cobrar um projeto, de como captar um cliente, de como ser empreendedor do seu negócio, eu tenho certeza que você não vai chegar nos resultados que eu quero que você consiga chegar. Então, por isso que é tão importante você acompanhar todas essas aulas, participar do workshop inteiro, para que você realmente aproveite ao máximo de tudo que eu tenho aqui para te ensinar e tenha resultados realmente incríveis, você consiga realmente virar completamente a maneira como você via a arquitetura e passar a ser um arquiteto que realmente tem sucesso e que sabe empreender no nosso mercado. O fato é que a gente é profissional técnico, né? A gente sai da faculdade sabendo muito bem fazer um projeto, mas a gente não sabe, não tem a menor ideia do que é cobrar, né? Calcular o custo dos nossos projetos. Sabe que eu só me dei conta disso há muito pouco tempo. Eu acho que aproximadamente uns 4 anos. Porque eu sempre fui uma pessoa que se responsabilizou muito pelos meus erros, sabe? Eu sempre fui muito crítica e eu sempre me cobrei muito no sentido de que, se eu não tô tendo resultados, a culpa é minha, né? Eu tenho pavor daquela pessoa que fica naquele mimimi, sabe? Eu não tenho projeto porque o governo tá mal. Eu não tenho projeto porque o Brasil tá em crise. Olha, eu nunca culpei ninguém, porque eu sempre olhava para os outros escritórios, muito parecidos com o meu, pessoas da mesma idade que eu, e eles tinham muitos projetos. Então, automaticamente eu pensava, não, peraí, se eles conseguem ter projetos, eu também tenho que conseguir, né? A culpa não pode ser do governo, da crise, enfim, não pode ser, a culpa é minha, porque se tem pessoas com sucesso muito próximas de mim, eu também tenho que ter, né? Então eu sempre tive isso em mim, de ser muito autocrítica comigo, de sempre me cobrar muito de que o resultado tinha que vir de mim, de que eu que tinha que saber fazer e que não tinha papo furado, sabe? De botar a culpa em alguém. Só que depois de um tempo de maturidade, eu me dei conta que assim como tudo na vida, tudo tem os dois lados.
né? E a gente sempre tem que estar aberto para ver os dois lados, né? Os dois lados da moeda. Tem um lado sim, que é o lado que a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, né? Eu acho que até na própria faculdade, como a gente é muito criticado ao longo das cadeiras, a gente acaba desenvolvendo essa cobrança interna muito grande, né? Porque a cada semestre nós somos expostos a uma avaliação de um professor, que na maioria das vezes detona o nosso projeto. E muitas vezes ele nem sabe explicar muito bem por quê, né? Muitas vezes é até injusto esse julgamento, porque a gente percebe que muita coisa da avaliação do professor, ela tem muito de pessoal, né? De gosto pessoal. E na verdade o nosso projeto muitas vezes pode estar sim muito bom, mas para aquele professor ele não está. Então a gente meio que sai da faculdade traumatizado. Eu pelo menos saí, né? Mas agora com mais maturidade, depois de ter percorrido um certo caminho, já ter trabalhado bastante na área, eu consigo enxergar que a gente tem essas duas possibilidades, né? A primeira é de ser responsável sim pelos nossos atos, mas a segunda é que muitas vezes a gente não aceita as nossas limitações, né? E isso teria me feito aceitar que eu precisava de ajuda, né? Que, ok, eu sou responsável por tudo que eu faço, só que a gente tem limitações, né? E isso não é culpa nossa, porque a gente não vê isso na faculdade, né? É incrível, mas a gente não aprende a vender, a captar clientes, a ter um negócio, sendo que a nossa formação é para isso, né? Arquiteto, de um modo geral, ele vai abrir o seu escritório. Então, eu não aceitava essa ideia, só que quando eu me dei conta de que seja responsável sim pelas suas ações, mas aceite as suas limitações, aceite que você precisa de ajuda, né? Aceite que hoje, com esse acesso que a gente tem à internet, a gente pode fazer curso de várias pessoas e aprender tudo aquilo que a gente não teve, e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente pedir ajuda, tá tudo bem a gente correr atrás daquilo que a gente não sabe. Porque de fato, errado não é procurar por ajuda, e sim ficar sofrendo sozinho, né? O pior de tudo, perdendo aí tempo da vida. Eu perdi anos da minha carreira batendo cabeça sozinha, porque eu achava que eu tinha que resolver tudo. Bom, então como é que a gente faz para começar a calcular tudo isso, né? Como é que a gente calcula nosso custo fixo, custo de projeto, nosso lucro? Tudo que eu vou te mostrar aqui, eu vou aprofundar ainda mais lá no workshop. Então, não perde de jeito nenhum esse workshop. Mas aqui eu preciso te mostrar todo o conceito e aqui você já vai aprender a calcular muita coisa. Depois eu vou só te ensinar o que eu gosto de chamar de pulo do gato. Mas se você não souber isso aqui, não adianta eu te ensinar mais nada. Olha, eu te confesso que quando eu sentei para montar essa aula, eu me dei conta do quanto a gente não sabe fazer isso de fato, né? A gente não aprende a coisa mais importante da nossa vida, que é cobrar pelo nosso trabalho. Então pensa comigo, a gente fica anos e anos na faculdade, e a gente sai de lá e não sabe ganhar dinheiro. Isso é realmente apavorante. E sem contar com o pior de tudo, que talvez se você ainda não entrou no mercado de trabalho, você não sabe disso, que é lidar com os colegas que cobram muito barato e que acabam muitas vezes nos roubando projetos, nos roubando clientes. Simplesmente pelo fato de que eles também não sabem cobrar, então eles acham que eles estão cobrando um valor justo, um valor bom. Mas o fato é que eles não sabem. Bom, mas não vou entrar nesse momento, nesse assunto, só te alertar disso tudo. Bom, então você precisa primeiro entender quais são os pontos que você tem que calcular. Primeira coisa, eu tenho um custo fixo, né? O que é custo fixo? Eu gosto de chamar custo fixo de custo para eu existir, né? Que nada mais é do que o quanto a gente gasta para existir no mercado, para ter o nosso negócio, seja home office ou seja um escritório físico num local. Depois eu tenho o custo do meu projeto, que é o custo daquela quantidade de horas que eu vou me envolver com o cliente, né? Então eu vou calcular, eu vou te explicar mais detalhadamente como você calcula isso. Mas realmente entrou um cliente, eu vou fazer um orçamento para ele. Como que eu calculo o custo daquele projeto especificamente?
Depois, eu tenho que sempre estar fazendo uma análise do meu mercado, né? Olhando quanto é que os outros estão cobrando, como é que são os serviços de outros profissionais. E depois eu tenho o meu lucro, né? Porque todos nós temos que ter lucro no nosso negócio. Não é só ganhar dinheiro para pagar as contas, tem que sobrar, né? Tem que sobrar o lucro. Então, cada um desses itens são fundamentais para que você calcule da maneira certa. E eu vou te explicar agora cada um deles. Bom, então, o que seria o meu custo fixo? O meu custo fixo vai ser tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que custa para eu existir. Então, por exemplo, aluguel. Daí você vai me dizer, mas eu trabalho home office, eu vou começar home office. Não tem problema nenhum. Se você começar home office, você tem um grande benefício, que é você não ter custos com um espaço, né? Com toda aquela questão do local que a gente tem que alugar para abrir o escritório. Ok. Só que você tem que considerar que você tem um custo para trabalhar home office. Então, você tem que calcular um aluguel para esse local. Então, digamos que você tem um quarto, aí um quartinho em casa, assim como eu tenho aqui o meu, e você usa esse quarto. Bom, então você tem que calcular o custo disso, que talvez pode ser o custo do condomínio. Então, você pega lá o valor do condomínio por mês, divide por dias e um percentual daquilo é o custo do seu aluguel. Você tem que calcular, porque faz parte de uma empresa, né? Independente de ser próprio ou não, ser em casa ou ser no escritório. Bom, depois você tem água, luz, internet, o seu telefone, né? O contador, limpeza, café, estagiário, o seu salário, porque você tem que ter um salário, né? E a gente chama de prolabore, papelaria, anuidade do CAL, que a gente precisa pagar, combustível, né? Manutenção de computador, comprar uma impressora. Isso aqui é o custo para você existir no mercado, certo? Bom, e como que eu faço então para calcular esse meu custo para existir? Eu vou somar todas aquelas coisinhas que eu te mostrei, né? Luz, internet, aluguel, papelaria, soma tudo, você divide esse valor por dia, né? Então eu tenho 30 dias, divide por 30. Eu costumo dividir pelos dias trabalhados, né? 20 dias, 24 dias, 26 dias. Mas você pode dividir por 30, não tem problema. E depois eu divido isso pela quantidade de horas que o meu escritório trabalha. Então, se eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, então tem que somar, né? 8 horas por dia, vezes a quantidade de dias da semana, né? De segunda a sexta, eu tenho uma quantidade de horas. É muito importante você chegar no custo da sua hora para existir, porque como projeto a gente calcula por hora, né? A gente fica lá 10 horas fazendo o projeto preliminar. Então você consegue somar essa quantidade de horas e fica mais fácil, certo? Então, custo fixo para existir, soma todos aqueles custos que eu tenho mensais, né? Que eu pago por mês. Divido ele pela quantidade de dias do mês que eu trabalho, divido novamente pela quantidade de horas que eu trabalho. Então, você tem aí o seu custo por hora. Para mim, acordar amanhã e trabalhar durante 8 horas vai custar tanto. Quando você começa a entender que você tem um custo por hora para existir, você vai começar a perceber que aquele cliente mala que te liga e fala assim: Yasmin, eu preciso que tu venha aqui na minha obra dar só uma olhadinha, porque o pedreiro não está entendendo o teu projeto. Daí tu pega teu carro, te desloca até a obra do cliente, fica lá 1 hora, 2 conversando com ele, perde mais 1 hora no trânsito. E quem é que pagou por isso? Né? Ninguém pagou. Então, por isso que a gente tem que, pelo menos se a gente for fazer isso de graça, a gente tem que saber quanto é que isso está custando para nós. Porque isso vai impactar diretamente no faturamento do mês, no faturamento do ano, nos seus lucros, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a cada hora que eu estou aqui, né, eu estou aqui gravando essa aula, isso tem um custo para mim, né? Eu disponibilizei meu tempo, eu preparei essa aula antes, eu levei mais algumas horas para fazer isso. Isso tem um custo.
né? E o nosso cliente ele tem que perceber esse custo que a gente tem, certo? Então, custo fixo tem que ser calculado dessa forma que você calcula. Bom, agora como é que eu calculo o custo de projeto, né? Você já sabe a sua hora, agora o custo de projeto. Você vai pegar uma planilha e você vai colocar todos os passos que você vai ter com esse cliente. Então, por exemplo, você vai ter uma reunião com ele para falar do briefing, né? Então, você vai sentar com ele, vai conversar sobre todo o projeto. Você vai ter uma outra reunião para apresentar a proposta, né? Apresentar aquele orçamento para ele. Depois, você vai ter deslocamento, talvez ele não vai vir até você, você vai ter que ir até a obra dele, a casa dele. Então, tem esse período, né, que você vai se deslocar. Pensar em todas as reuniões a mais que você vai ter, quantas horas elas vão durar. Depois você começa a calcular o custo dos projetos. Então, o estudo preliminar eu vou ficar 30 horas desenhando. Bom, então vai custar tanto. Depois eu vou ter o projeto executivo, mais tantas horas. É importante colocar um extra, digamos assim, de horas, porque o cliente, quando a gente apresenta, ele pode querer modificar alguma coisa. Então é importante você ter aí, sei lá, umas 20, umas 30 horas para alterações de projeto, para já estar dentro do seu orçamento, né? Para você não começar a perder a partir do momento que o cliente começa a alterar o projeto. Então, depois você tem, sei lá, acompanhamento de obra, talvez você vai fazer o acompanhamento da obra. Isso aqui tudo vai ser o custo desse projeto. Então você soma todas as horas de cada um desses itens que eu tô te falando e vai dar, sei lá, 30 horas. 30 não, né? Óbvio que vai dar muito mais, sei lá, 100 horas. Bom, então o meu custo, como que eu vou calcular o meu custo de projeto? Vai ser as horas de projeto, né? A quantidade de aquelas 100 horas que eu somei, vezes o custo da minha hora para existir. Então, digamos que eu levo 100 horas para entregar aquele projeto, para finalizar, para terminar ele 100%, e a minha hora custa R$10. Faço 10 vezes 100, vai ter o custo do meu projeto. Não é esse valor que você vai passar para o cliente, mas esse é o seu custo. Então, você sabe que se você começar esse projeto no dia X, terminar no dia Y, você ficar dentro dessas horas, ficou tudo certo, você conseguiu ficar dentro do custo, mas tem mais o lucro, então tem que sobrar dinheiro nisso tudo. Bom, e antes de você começar a colocar lucro nisso tudo, começar a sobrar, é muito importante que você faça uma análise do mercado, né? Aqui é onde mora um dos seus grandes problemas. Por quê? Porque muitos dos nossos colegas, dos seus colegas, eles não sabem cobrar pelos projetos deles. Eles nunca viram isso, né? Eles nunca ouviram falar desse cálculo. Então, tem muita gente no mercado pagando para trabalhar. Eles cobram um valor miserável pelos projetos. Desculpa a palavra, mas é a mais pura verdade, né? Porque agora você está começando a entender como é que funciona tudo isso, né? Como é que realmente é um escritório de arquitetura. E eles não sabem cobrar, então você vai se deparar com profissionais assim, né? Isso é muito triste, mas infelizmente isso acontece, a minha obrigação é te alertar sobre isso. Eu não vou entrar a fundo nessa questão, porque no workshop eu vou te explicar a espinha dorsal do nosso sucesso, né? Saber se posicionar, gerar valor com o nosso trabalho, faz com que a gente consiga cobrar muito mais do que o mercado da nossa volta cobra, né? Analisar o mercado é a gente olhar para a concorrência e perceber como é que ela funciona, né? Quanto que eles cobram, o que serviço eles oferecem. A gente sempre tem que estar ligado na concorrência, né? A gente não pode simplesmente cobrar o nosso preço, fechar os olhos e esperar. Não, a gente tem que observar. Só que, conforme você vai amadurecendo e tendo experiência, eu vou te mostrar no workshop que é possível você driblar isso aqui 100% e conseguir cobrar da forma que eu vou te ensinar aqui, né? Eu já te ensinei custo fixo, o custo do projeto e eu vou te ensinar a ter lucro também. Só que você vai se deparar com pessoas que pagam para trabalhar, é fato, tá? Talvez vocês já tenham visto isso. Eu convivo com isso, eu tenho colegas assim. Só que hoje
eu consigo me posicionar de uma maneira tão estratégica que eu cobro muito mais do que eles cobram e mesmo assim eu ganho os clientes, né? Tem clientes que chegam para mim e falam: Yasmin, eu quero fazer o projeto contigo, e nem sabem ainda quanto que eu vou cobrar. É claro que eu nunca vou cobrar um valor abusivo do meu cliente, né? Eu vou cobrar um valor justo. Só que com certeza eu cobro mais que a concorrência, porque eu entendo disso aqui, né? Eu sei quanto que custa o nosso trabalho, eu sei que dá trabalho, nosso trabalho é exclusivo. Isso tem um custo e a gente tem que ganhar dinheiro com a nossa profissão, né? A gente não faz caridade, a gente tem que ganhar dinheiro. Só que existe toda uma estratégia para você conseguir fazer isso. Então, no workshop eu vou entrar a fundo nisso, eu vou te dar o caminho das pedras. Agora eu não vou conseguir, porque nessa aula não vai dar tempo, mas vai para o workshop que você vai entender mais sobre isso. Mas saiba que é importante você entender do mercado. É isso que você precisa saber nesse momento. Bom, então você calculou o seu custo para existir, as horas, né, as horas de projeto. E agora você tem que calcular o seu lucro. Então, como que eu faço, né? Eu somo todas as horas de projeto, aplico, né? Eu aplico o valor da minha hora e eu costumo trabalhar com 30% de lucro, né? Por que eu trabalho com 30% de lucro? Porque eu gosto de comparar, assim, eu conheço várias pessoas que têm vários negócios diferentes, né? Eu tenho vários amigos que têm amigos na construção civil, têm amigos no mercado digital, tenho amigos que têm produto físico, né? Loja, assim, loja de roupa, loja de coisas normais. E, em média, uma empresa que tem sucesso, ela fatura 30%. É claro que algumas faturam mais, outras faturam menos, né? Mas eu gosto de trabalhar com esse valor porque eu acho que é um valor justo e eu acho que fica legal a gente trabalhar com esse valor. É claro que como a gente presta serviço, é a nossa hora, né, a gente consegue elevar esse lucro, com certeza, né? Principalmente se a gente trabalha em casa, home office, né? Mas eu gosto de ter uma média, né? Eu coloco 30%, alguns projetos a gente consegue cobrar mais, né? Ter um lucro maior, outros projetos que são mais cheios de detalhes, a gente tem um lucro menor. Tudo isso é estratégia, né? No workshop eu também vou entrar a fundo nisso, como você faz para lucrar mais, né? Esse vai ser o principal fator, por isso que eu quis te trazer toda essa parte, digamos, teórica que você tem que entender, que é a parte de cálculo, porque no workshop eu vou entrar com a estratégia e você vai entender de que maneira você maximiza esses lucros em determinados projetos, né? Então não perde o workshop, ele vai estar incrível, eu vou aprofundar ainda mais nesse assunto. Bom, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado, que realmente tenha te ajudado, te clareado as ideias de como cobrar um projeto. Não esquece de comentar aqui embaixo, é uma maneira de você me agradecer por estar aqui disponibilizando esse conteúdo, porque quando você comenta e fala realmente o seu feedback, eu percebo se tudo isso que eu preparei fez sentido para você, realmente está te ajudando, porque esse é o meu grande propósito aqui.